Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um capítulo da nossa série Plano Eterno. Meus queridos, as quatro bases esclarecedoras para que possamos entender o plano eterno são o plano original, o plano profanado, o plano adicional e o plano eterno. Nos nossos quatro primeiros capítulos dessa série apresentamos para você o plano original e agora vamos apresentar para você o plano profanado. Nós vamos ver que o homem, após ele cair, pecar lá no Jardim do Éden, o plano original passa a sofrer uma profanação. Devido ao pecado do homem, o plano foi profanado. E o que é um plano profanado? É um plano invertido. Deus criou um plano perfeito para toda a criação e para com o homem, mas quando o homem pecou, esse plano se profanou e passou a tomar outra rota, outras proporções, a qual trouxe vários danos colaterais, tanto para a raça humana quanto para a criação. No nosso último capítulo, nós esclarecemos através da luz da Bíblia os danos devido ao pecado, o efeito do pecado e a profanação do plano original, qual seria os danos. E a sentença a qual Deus falou para o homem, a qual os danos que ia sofrer tanto a criação quanto o homem foi: maldito é a terra por tua causa. Primeiro passo, a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. O segundo passo, espinhos e abrolhos ela passaria a dar. E o terceiro passo, do pó vieste e ao pó retornará. Aqui podemos ver, meus queridos, que no plano original de Deus não era para a terra dar espinhos e abrolho. No plano original de Deus, Deus criou o reino vegetal, as árvores todas que davam frutos e sementes e se reproduzissem. Porque toda essa vegetação que hoje nós vemos, toda essa natureza, essas árvores improdutivas de frutos, não estava no plano original de Deus. Isso são os abrolhos, as árvores que não dão fruto. É por isso que depois que Deus falou espinho e abrolho as árvores, a terra dará, aí Deus vai falar: e comerás da erva do campo. Só vai dar ervas, não dará frutos. E aí Deus pega e fala: do suor do teu rosto você vai comer. Você vai ter que cultivar a terra, você vai ter que plantar a semente, tirar o abrolho, tirar os espinhos para que você possa comer o seu pão. E o segundo dano que nós vamos ver Deus dizer é que do pó vieste ao pó retornará. O homem perdeu a eternidade, o homem perdeu o acesso à vida eterna, perdeu o acesso à árvore da vida. Quando o homem pecou, Deus tirou a árvore da vida do meio do homem, do meio do jardim, impedindo ele de acessar isso que é a eternidade. No plano original de Deus, Deus criou o homem para viver eternamente, tanto na terra como também com Deus. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos planos de Deus, devolver a vida eterna para o homem. Mas o terceiro efeito da queda, do pecado e da profanação do plano original foi o homem ser destituído da glória de Deus. Essas palavras ela é falada para nós e nós pouco entendemos e temos claridade de o que é o efeito causado por termos sido destituídos da glória de Deus. Meus queridos, somos imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos que está na semelhança de Deus é a glória, é o brilho, é o resplendor. Isso quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele perdeu essa glória, ele perdeu esse brilho, ele perdeu essa luz e também perdeu a conexão com a fonte que é o Pai. A prova disso, nós vamos ver que Moisés, ao subir no monte e passar 40 dias em jejum com Deus, ele desceu do monte com o seu rosto glorificado, resplandecendo, brilhando, de forma a qual ele tinha que tampar o seu rosto, porque para que o seu brilho do seu rosto não incomodasse as pessoas que ele estava governando naquele tempo. Quer mais uma prova disso? Jesus, lá no Monte da Transfiguração. A palavra transfiguração é transformação de figura. Ali o seu corpo foi glorificado e a glória de Deus se revelou, se manifestou na vida dele, da mesma forma que se revelou e se manifestou na vida de Moisés. Você quer mais uma prova disso?
Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 25, a palavra vai nos dizer e nos afirmar que Adão e Eva, ambos andavam nu e não se constrangia disso. Mas no capítulo 3, no versículo 7, a palavra vai nos dizer que quando eles pecaram, que quando Eva comeu do fruto e deu para o seu marido que ele comeu, então ambos abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Porque naquele momento, quando ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a glória, perdeu o brilho, perdeu o resplendor. E ali pôde-se ver o corpo físico do homem, a forma física da mulher. É por isso que só ali, depois de pecar, que ele percebeu que a mulher estava nua, estava despida. Então, meus queridos, a pergunta que devemos fazer: e qual que são os danos de perdermos a glória, de perdermos o brilho? Quando o homem perdeu a glória é o que permite o homem ter acesso à sua total capacidade intelectual. Nós vamos ver a ciência nos dias atuais, século XXI, alegar que o homem não utiliza nem 10% do seu intelecto. Essa é a realidade dos fatos. O Deus escondeu um universo dentro do homem. O homem foi criado para governar sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Ele não foi criado para governar sobre sua casa, sobre um território, sobre o seu lar. Ele foi criado para governar sobre toda a terra. Toda essa capacidade e habilidade está guardada dentro do homem, mas o pecado destituiu ele de acessar o seu intelecto. A ausência da fonte, que é Deus, na vida do homem, impede ele de acessar o seu intelecto, a sua habilidade e a sua capacidade de governar sobre todas as coisas. E isso é o que o reino de Deus vem trabalhando implacavelmente para conduzir, levar o homem ao seu plano original, ao seu propósito original. Esse é só mais um capítulo da série, uma clareza para o seu espírito a respeito do plano profanado, dos efeitos causados pela queda do homem lá no Jardim do Éden. Esse é o propósito dessa série, trazer claridade para o seu espírito, para você entender e compreender o plano eterno, o plano original que está no coração de Deus. Amém? Tenha um ótimo fim de semana e Deus vos abençoe.